Tá gravando, né? Feitas as apresentações, vou iniciar com a primeira pergunta. Você iniciou sua militância, né, no PCB em 1989, né? Um período que foi marcado pelo colapso da União Soviética. O Partidão, naquele ano, ele lançou a candidatura do Roberto Freire, que hoje é um político de direita. E 3 anos mais tarde, a partir de um golpe interno, a legenda mudou de nome e hoje, ainda mais descaracterizada, ela acompanha a chapa da ruralista Simone Tebet, né, do MDB. Como a disputa interna dentro do partido naquele momento, como se deu, né, a disputa interna dentro do partido naquele momento, e como se deu a reorganização do PCB enquanto uma legenda marxista-leninista? Bom, vamos lá. É interessante, principalmente para quem é mais jovem, né, e só tem o conhecimento tanto da década de 80, do colapso da União Soviética, da implantação do neoliberalismo no Brasil nos anos 90, através da escola, dos livros, né, e agora da internet, dos meios de comunicação. É importante dizer que naquele momento a gente vivia um verdadeiro turbilhão de acontecimentos, no Brasil especialmente, por diversos motivos. Vou falar primeiro do PCB. O PCB, o partido que agora em 2022 completou seu centenário, já era um partido muito antigo no Brasil, mas que passou o período da ditadura, né, sendo duramente perseguido, e grande parte, ou a totalidade do seu comitê central, da sua direção máxima, que sobreviveu, né, foi exilada, né? E nesse exílio na Europa, mas também na União Soviética, uma parte desse comitê central começou a abandonar, já lá nos anos 70, a perspectiva revolucionária. E quando volta para o Brasil, a partir de 1979, com a saída do Prestes, inclusive, que estava em contradição, né, com esse, digamos assim, com esse abandono, né, pela maioria do Comitê Central da perspectiva revolucionária, há uma hegemonia dentro do PCB das posições reformistas, né, inclusive já com táticas de direita mesmo ainda no PCB. Para você ter uma ideia, nos anos 80, na retomada da democracia no Brasil, o PCB apoiou candidatos como Antônio Hermílio de Moraes, em São Paulo, como Moreira Franco, no Rio de Janeiro, né, nas eleições estaduais. Então, já havia um processo de degeneração ideológica e política por parte da direção nacional do partido. Ao mesmo tempo, os anos 80 no Brasil é um ano de ascenso da luta de classes, com a organização, a reorganização da classe trabalhadora, mesmo que fora das diretrizes, digamos assim, revolucionárias, mas é um momento de ascenso da luta de classes, com as greves do ABC, com os movimentos da Direta Já, com a consolidação do Partido dos Trabalhadores, da CUT como uma central sindical que se contrapunha às práticas burocráticas e pelegas das outras centrais que existiam, né? Todo um movimento, né, de euforia com relação à extensão de direitos, né? Tanto é que esse movimento, que vai crescer nos anos 80, esse movimento de massas que impulsiona a Constituição de 88 ter sido uma Constituição tão progressista, tendo em vista que no restante do mundo o que estava vendo era o contrário. Já era um processo de regressão, né, tanto por conta do colapso que já vinha ocorrendo nos países socialistas, na União Soviética e no leste europeu, mas também nos países capitalistas, com a implantação do neoliberalismo e da destruição, né, do mínimo que existia de programa social-democrático clássico
dos partidos sociais-democratas clássicos, como o Partido Trabalhista na Inglaterra, como os partidos comunistas e sociais-democratas europeus em geral. Então, veja só que situação interessante, né? Por um lado, a direção do PCB vem com uma ideia reformista, abandona a perspectiva revolucionária e já passa a apoiar, né, posturas eleitoreiras e de direita. Por outro lado, o movimento da classe trabalhadora está em ascensão, né, e é capitaneado, né, pelo PT, pela CUT, né, e o movimento, e o MST, por exemplo, que foi fundado em 84, 85, e, ao mesmo tempo, o grande capital está impondo um retrocesso generalizado, né, das políticas e da luta de classes em nível mundial. Tudo isso vai culminar em 1988, com a Constituição no Brasil, que ela é muito progressista para a composição da própria Assembleia Nacional Constituinte, que não era nada progressista e, mesmo assim, foi obrigada pelo movimento de massas, né, a se constituir ali, a se ser instituída como uma constituinte progressista. E as eleições, né, de 89 e 90, e no interior do partido o abandono completo da perspectiva comunista, marxista-leninista e revolucionária, né? O PCB, então, naqueles moldes, né, dirigidos, né, por aquela direção traidora, né, que abandonou a perspectiva revolucionária, sofre um colapso, né, junto com o colapso dos países do leste europeu. No entanto, há uma base no PCB que não vê dessa forma, que participa, inclusive, desse ascenso da luta de classes. São pessoas que não estão nas cúpulas do movimento sindical e do próprio partido, e nem dos gabinetes, né, de deputados e vereadores que o PCB tinha naquele momento. São pessoas que estão nos sindicatos, são pessoas que estão participando da luta cotidiana da classe trabalhadora que está em ascensão no Brasil. E essas pessoas, elas vão falar, não, mas o que essa direção está fazendo? Não, isso não corresponde à verdade, a luta de classes não acabou, não é o fim da história, né? Não é porque houve lá um processo de derrocada no leste europeu que o socialismo não é uma perspectiva, né? Então, essa base do partido, ela se propõe a resistir e a reorganizar o PCB. Aí a gente tem que lembrar, né, que ao contrário de hoje, que nós temos várias formas de comunicação muito rápidas, hoje é muito, muito fácil achar qualquer pessoa em qualquer lugar, naquele tempo não era, né? Não só porque, como o PCB tinha vindo de um processo de clandestinidade muito duro, pouca gente conhecia o conjunto do partido no Brasil todo. Então, nós que resistimos, né, à liquidação do PCB, no começo foi muito difícil reorganizar o partido, porque a gente não sabia quem militava e quem queria continuar militando em outros lugares, por conta da característica do nosso partido, né, de ter sido muito perseguido e ter um esquema de clandestinidade muito forte, e por outro lado também que os próprios meios de comunicação não eram assim tão modernos quanto hoje, e era muito caro, né? Para você ter uma ideia, o máximo que a gente conseguia era fazer uma ligação telefônica de um estado para outro, e uma ligação interurbana era caríssima. E a gente não tinha dinheiro, né? Nós não ficamos com estrutura, com dinheiro, com recursos, com nada. Mesmo assim, para terminar de responder a sua pergunta, nós conseguimos fazer essa reconstrução revolucionária, que tem um significado não só da manutenção do PCB como partido e como legenda legalmente constituída, que hoje pode disputar eleição, inclusive, mas principalmente por reconstruir o programa político revolucionário para a classe trabalhadora, a partir de uma leitura, de uma análise da realidade concreta, da realidade brasileira, das frações de classe, das contradições internas, enfim, do que é o Brasil e como e por que nós precisamos fazer a revolução no Brasil.
foi isso que nós fizemos nesses últimos 30 anos e continuamos fazendo, e até a gente conseguir fazer a revolução. Uhum. Antes de fazer uma pergunta que a gente tinha elaborado aqui, eu queria perguntar sobre o que você acha sobre esse termo, essa utilização de colapso da União Soviética. Se você concorda que foi de fato um colapso, ou foram, na verdade, uma série de acontecimentos de entrega, né? E, além disso, durante esses 30 anos, do fim da União Soviética até hoje, se você avalia que de uns 5, uns 7 anos para cá, há um crescente interesse no marxismo, no socialismo, nessa ideia da revolução, mais do que houve nas 2 décadas anteriores. Então, na verdade, né, essa análise sobre os acontecimentos da União Soviética, nós não temos uma posição fechada sobre isso, é um processo sempre de estudo, de verificação. Eu, particularmente, não vejo como um colapso momentâneo, né, eu vejo como um processo que vem de longa data, né, de não avançar com o que a gente acredita ser a construção do socialismo, que é a organização coletiva, cada vez mais coletiva dos processos produtivos, sociais, culturais, econômicos e etc. Então, a partir do momento, né, que por diversas razões, eu não estou nem julgando aqui se aquilo era necessário ou não, mas a partir do momento que passa a ter uma centralização muito forte sobre as decisões econômicas, políticas, etc., e um descolamento com relação a classe trabalhadora, né, quem está produzindo, e a falta de correspondência entre essas duas instâncias, isso já começa a abrir fissuras na construção do socialismo, e é próprio do capitalismo ter esse processo de alienação, né, entre o processo de decisão e o processo de execução no trabalho, por exemplo. Então, qual é a diferença, né, de você ter um capitalismo instituído, em que a classe trabalhadora simplesmente tem que trabalhar de forma alienada, e o que ocorreu na União Soviética, né? Então, eu acho que é um processo longo, é um processo que merece uma análise, estudo bastante aprofundada, mas, resumidamente, né, essa é a questão que eu coloco. Com relação ao interesse, né, não só ao marxismo, eu vejo, sim, uma retomada do interesse do marxismo, mas, acima de tudo, a retomada do interesse e da reação, né, com relação ao comunismo, né, porque muita gente, logo que aqui no Brasil, né, que a direita vai tomando forma, né, e começa a bater de forma muito acentuada no comunismo, muita gente passou a falar com a gente assim, nossa, cuidado, agora vocês vão ser extintos, né? Vocês vão ser mortos. Bom, isso é uma possibilidade, né? A gente sempre é bastante perseguido e morto, né? Quando o fascismo se instaura. Por outro lado, eu já dizia isso há alguns anos. Eu falava assim, olha, peraí, mas a dialética nos ensina uma coisa, né? Quando se fala muito de forma equivocada, né, e até mentirosa, né, sobre o comunismo, faz também surgir a curiosidade de muitos do que é o comunismo, né? E isso traz para a gente a oportunidade de dizer de maneira clara, né, de maneira honesta, qual é a proposta comunista, o que é o comunismo. É até mais fácil, às vezes, não que eu queira nenhuma situação de radicalidade, do que quando, por exemplo, a gente tem uma hegemonia reformista no pensamento. Porque aí você não consegue brechas para colocar uma visão crítica radical, porque o reformismo é como que se ele meio que desse conta, ou quisesse dar conta de todas as questões e não desse ali espaço para nenhum questionamento. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento da ascensão, né, do interesse pelo comunismo, pelo marxismo e pela própria revolução é o próprio colapso do capitalismo. É a realidade concreta, né? Então, hoje, quando eu sou entrevistada por diversos meios de comunicação de massa que perguntam e falam assim, mas o comunismo não deu certo, mas o socialismo não deu certo,
Eu falo assim, peraí, da onde nós estamos falando? Nós estamos falando de um modo de produção capitalista que absolutamente não deu certo mesmo, né? O que não deu certo é o capitalismo. E como está cada vez mais evidente que o capitalismo não deu certo, basta a gente assistir, por exemplo, assiste ficção científica, qualquer coisa de ficção científica. É sempre um futuro distópico, catastrófico, em que há uma acentuação da diferenciação de classes sociais. Né? É sempre uma classe que está totalmente submetida à mais terrível barbárie e uma classe dominante que é ali a plutocracia, né? a concentração brutal, né? de todas os privilégios. Por que eu estou falando da ficção científica? Porque a arte, às vezes, é a capacidade da gente imaginar o futuro. E o capitalismo ele é tão brutal que, na própria arte, ele está incapacitando os artistas de imaginar o futuro. Todo o futuro que os artistas conseguem imaginar é o passado. Né? Tudo o que se pode imaginar em termos de ficção científica para o futuro é uma reprodução piorada do passado. E tem aquela famosa frase, né? Hoje a humanidade consegue imaginar o fim do mundo, o apocalipse, mas não o fim do capitalismo. Então, eu acho que isso, né, essa situação trágica em que nós vivemos, que é colocada pelo capitalismo, isso está evidente, surge ou faz com que um conjunto grande, principalmente da juventude, comece a observar algumas coisas que foram produzidas lá no século XIX, que estavam dizendo, olha, nós somos capazes de mudar isso, de produzir uma coisa diferente. Né? A gente não precisa só imaginar o fim do mundo ou um futuro distópico e terrível. A gente pode imaginar uma coisa boa. Né? A gente pode pensar e imaginar umas coisas que sejam emancipadoras, né? Então, eu acho que isso também faz com que o interesse pelo marxismo, pela revolução e pelo comunismo tenha ressurgido nos últimos anos, né? São esses dois elementos, talvez.